Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira juntos para mais um programa Direito na Prática. Hoje, dia 20 de janeiro, estamos juntos aí, né, para partilhar conhecimento, para poder, vocês já podem enviar suas mensagens, tirar suas dúvidas, para que nós possamos juntos fazer esse programa. Nós aqui no estúdio e você aí de casa ou aonde você estiver. Você também já pode compartilhar essa live com os amigos, com os familiares. O meu Instagram é o @marluciduarte.adv. E também podem estar enviando as suas mensagens no nosso WhatsApp ou no chat do Instagram. E no WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 98217 9036. Sejam todos muito bem-vindos. Também queremos agradecer aqui a presença também do Ícaro. Ícaro, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora Marluce. Boa noite ao doutor Indomar Freitas, nosso convidado, que eu acho que é a terceira vez, segunda, terceira vez. Terceira vez. E boa noite também para o Matheus, que está ali na técnica, e para todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Educadora, que nos acompanham também pelo Instagram. Nosso Instagram é o @marluciduarte.adv e também quem nos acompanha pelo YouTube. Nosso canal é o Direito na Prática, essa procura lá, Direito na Prática, doutora Marluce Duarte. Você pode se inscrever e acompanhar nosso programa que está sendo transmitido ao vivo. Também a gente vai estar aqui recolhendo as suas mensagens, tanto do WhatsApp, que é o 982 17 90 36, quanto também pelo telefone da rádio, que é o 983221 5971. E também no chat do Instagram e do YouTube. Mais uma vez, o Instagram é marluciduarte.adv, @marluciduarte.adv, e o YouTube é o Direito na Prática. Boa noite. Também queremos, né, agradecer também a presença do Matheus, que está aqui conosco na técnica. Queremos agradecer a presença do nosso convidado, como o Ícaro já falou, né, é a terceira vez que ele está conosco, porque conhecimento não adianta você só guardar, porque é um tesouro que vai ficar enferrujado. Conhecimento nós temos que partilhar, nós temos que divulgar, e é isso que eu trago sempre, pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, para que a gente possa estar partilhando e vocês aí estão enviando suas mensagens, enviando as suas dúvidas. Não é não, Lindomar? Seja muito bem-vindo aí por mais um programa nós juntos aqui, eu e você. Pois é, obrigado, boa noite a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem também, está sendo transmitido, Isso. né? E estou aqui para tentar colaborar com o melhor que eu possa. Você será muito bem-vindo todas as vezes, porque você que já partilha conhecimento aqui conosco já há um tempinho, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os temperamentos. Nós sabemos que esses temperamentos são diversos, né? E cada pessoa tem o seu temperamento diferente. E às vezes a pessoa não sabe como lidar com esse temperamento, principalmente no trabalho. E isso é bem complicado quando a pessoa não sabe lidar com esses seus temperamentos. Não é não, Limalama? Então, vocês podem nos explicar como é que nós podemos estar conciliando e ajustando cada um deles aí nos trabalhos? Pois é, todos nós temos um jeito próprio de ser, né? Que a gente vai chamar de temperamento, de comportamento. Então, algumas pessoas têm mais simpatia, e a simpatia ela tem um grau, muito simpático até o menos simpático. Nós temos pessoas que têm um nível de abertura à experiência, uma abertura à experiência bem ampla. Gosta de diversão, de brincadeiras, de aventuras, e outros que têm um nível de abertura bem, né, já são mais retraídos. Há pessoas extrovertidas, que são altamente simpáticas, para frente, e outros que gostam de estar sozinho. Há uma outra característica, que é o neuroticismo. São pessoas que mudam de humor com muita facilidade. Já outras pessoas já não mudam tanto. Já outras pessoas são mais conscienciosas,
meticulosas, escrupulosas, gostam das coisas assim bem organizadas, cheio de regras. Já outras pessoas são menos escrupulosas, são menos conscienciosas, são relaxadas, deixam as coisas para depois. Então, todos nós temos esses temperamentos diferentes, esses 5 temperamentos diferentes. Então, já imaginou, num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, numa comunidade, é esses níveis todos, tanto alto para uma coisa quanto baixo para outra, convivendo juntos, vai dar problema. A convivência, né? Vai dar problema na convivência. E aí, a gente sabe que as pessoas, todos nós, não somos tão adultos quanto a gente pensa que é. Nós somos construídos em cima de restos, rastros e cacos da infância. Nós não somos tão adultos quanto a gente parece que é. Nós temos muito da nossa infância nos nossos comportamentos. Então, traumas, frustrações, situações que nós não conseguimos superar, isso vai fazer com que a gente se fixe em determinado comportamento. Então, você às vezes pode ter uma pessoa no trabalho muito na defensiva, né? Você vai ter uma pessoa que gosta de invadir o espaço do outro, pessoas que falam alto, pessoas que gostam de falar baixo, e os conflitos vão começar a acontecer. Então, a gente costuma dizer assim, que a terapia é tão importante que às vezes a gente tem que fazer terapia, nem sempre para a gente, mas para a gente também, mas também para saber conviver com aquelas pessoas que não fazem terapia, né? A gente faz terapia para você ficar forte aos ventos que são contrários, né? Porque aqui, eu não sei se tem câmera me filmando aqui. Sim. Então, imagina assim, esse fone de ouvido aqui tá fechado e aqui dentro tem os fones. Então, há pessoas assim que elas são abertas nas relações, mas há pessoas que são muito fechadas nas relações. E a gente só cresce quando a gente se abre, mas também não pode se abrir muito. Então, tudo é um equilíbrio, tudo é um movimento, né? E quando a gente se fecha demais, a gente se fixa. A gente pode se fixar tanto que a gente pode ficar parado no tempo, numa ideia, numa história, e a gente não sai, que nem um disco arranhado, e fica o tempo todo naquela história. Uma pessoa pode chegar para você e repetir a mesma história várias vezes e nunca mudar aquela história. Enquanto o trauma não for superado, eu vou repetir, né? Quando a gente não repete, quando a gente não muda, a gente repete, né? Então, nós temos que aprender a nos proteger das pessoas que não buscam conhecimento, das pessoas que não buscam se cuidar. Aí existem várias técnicas para você se proteger, né? Desde você praticar solitude, que solitude é diferente de solidão. A solidão é se sentir sozinho. Solitude é você gostar de estar com você mesmo. É você gostar de fazer certas coisas que te acalmam, que te equilibram, né? Desde um tricô, um crochê, caminhar, andar de bicicleta. A gente precisa ter algumas situações que ajudem a nos equilibrar. Por exemplo, precisamos de lazer, precisamos de trabalho, precisamos de vida afetiva, precisamos de um hobby, precisamos de uma vida comunitária, conviver com os outros, precisamos de uma relação com Deus. Mas nem todo mundo vive isso de uma maneira organizada. Às vezes eu vivo muito lazer, às vezes eu estou demais trabalhando, né? Às vezes eu estou demais na comunidade, eu estou demais, sabe? Então, todo exagero é um sinal de que eu não ando bem, né? Então, eu preciso organizar essas atividades na minha vida para que o caminho é sempre o equilíbrio. É sempre o equilíbrio. E a maioria das pessoas, elas não estão equilibradas, porque nós vivemos em um tempo narcisista. Nós vivemos em um tempo deprimido, onde as pessoas elas precisam ser visualizadas, curtidas, elas precisam ser evidenciadas. E quando elas não encontram isso, elas se sentem menores, inferiores. E quando a gente é frustrado naquilo que nós
não conseguimos, nossa meta, aquilo que nós temos da infância, as nossas reações infantis, elas vão se apresentar agora. Então, às vezes, você pode eh, me fazer uma pergunta e eu responder bruscamente. For, que não é racional, a minha maneira como eu me comportei, ela não é racional. Não, não, a sua interação comigo, ela não exigia esse tipo de comportamento. Então, se eu estou agindo de maneira irracional com você, eu não tô reagindo a você. Eu estou reagindo a um trauma que eu tenho. Então, isso também é uma das formas de defesa. Então, muitas vezes, agressões que eu recebo não estão sendo para mim, estão sendo reações a traumas que eu vivi, porque o trauma ele não vem em forma de memória. O trauma ele não vem em forma de memória, eu não lembro. O trauma ele vai vir sempre em forma de reação. Eu sempre vou reagir. Então, quando alguém reagir com você e essa reação não é racional diante da relação que vocês estão construindo, não é você a razão dessa reação. A razão dessa reação é uma história anterior, lá atrás, que eu não consegui olhar, Resolver. resolver. Então eu estou reagindo. Então o que que acontece hoje? As pessoas elas estão reativas, porque todos nós, eu, você, o Papa e toda a torcida do Vasco, somos traumatizados. Então a gente precisa resolver isso, né? Então por isso a gente tem que se cuidar, porque certamente você vai casar com uma pessoa traumatizada, certamente você vai conviver no trabalho com pessoas traumatizadas, não tem como escapar. Então você tem que estar bem, porque se você for reagir a cada reação que as pessoas vão ter com você, aí vão um campo de guerra, né? Então, e por isso que a nossa casa também tem que ser um lugar de aconchego. Porque o mundo já está cheio de pessoas reativas. Então, quando eu vou para a minha casa tem que ser um lugar de aconchego. Eu não posso também ter dentro de casa um campo de guerra, porque senão, não imagina, as minhas frustrações, frustrações do mundo, frustração dentro de casa, aí é difícil, né? A Eu gente não sempre consegue costumo lidar. pensar, Lindomar, desculpa, é que a gente precisa ter, assim, eu penso, né? Não sei se estou correta, que a gente precisa ter os nossos 4 tripés funcionando em harmonia, né? Eu penso, primeiro, a gente tem que estar contrito com Deus, né? Segundo, a gente precisa estar com a gente mesmo, né? Segundo, terceiro, com a nossa família e o quarto, com o nosso trabalho. Se nós não tiver nessa harmonia no trabalho, preparado para poder enfrentar isso, eu penso que a gente acaba se batendo. É, Ou eu estou errada? não, não, é isso mesmo. Eu acrescentaria outras coisas, né? Mais uma, cinco Hum, dimensões, né? A gente precisa do trabalho e do estudo. Quem não trabalha precisa estudar. Por quê? Porque a gente precisa se sentir útil. Todos nós precisamos nos sentir útil. Isso dá uma autoconfiança, autoestima, né? A verdade. gente se sente pertencendo a esse mundo de uma maneira eh, de contribuir, né? Segundo, a gente precisa de lazer. A gente precisa se divertir. Hum. Está na Carta dos Direitos Humanos. Todo mundo tem direito ao ócio, à preguiça, ao lazer. Lazer não é meu trabalho, é meu lazer. Não, não. Lazer, é descompromisso, é não fazer nada mesmo, sabe? E quando alguém não consegue não fazer nada, ela já não está bem. Nós precisamos aprender a gostar de se divertir. Jesus até foi para uma festa lá e não tinha vinho, ele transformou água em vinho, Verdade. né? É. Então Jesus se divertia. Um líder que não se diverte é um problema. Precisa se divertir. Terceiro, a gente precisa de uma vida comunitária. Nós precisamos conviver com os outros. Porque quando a gente convive com os outros, nós somos questionados, nós questionamos, nós saímos do nosso narcisismo, nós nos humildamos, né? Quarto, nós precisamos de uma vida afetiva. Nós precisamos gostar de alguém e a gente precisa saber que alguém gosta de nós. Se a gente não tem uma pessoa, um cachorrinho serve.
um gatinho, uma planta, porque ela devolve aquilo que a gente dá, mas a gente precisa receber afeto e devolver afeto. Junto com isso, ter um hobby. Tricô, violão, gaita. Eu estou com minha gaita aqui dentro, inclusive, da bolsa. Então, precisamos, assim, ter alguma coisa relacionada à arte. Porque quando a gente faz algo relacionado à arte, não tem como ninguém repetir. É único. É uma criatura somente nossa. E por último, isso precisa ter uma relação com Deus. Agora vem um detalhe. Você não pode viver só de trabalho, senão você vai pegar um burnout. Você vai adoecer. É Você não verdade. pode viver só de lazer, senão você vai virar um vagabundo. Você não pode viver só de vida comunitária, você pode perder sua identidade nessa história. Você não pode viver só de vida afetiva, você pode virar um desequilibrado emocional e nem pode viver também só do campo religioso, você pode virar um fanático. Ou seja, tudo isso precisa ser equilibrado. Então, se você olhar para os 5 dedos da sua mão e ver assim, eu estou conseguindo viver isso durante o meu dia, é ótimo, né? Se está faltando você não vai estar bem. Se está vivendo demais não está legal. Você precisa equilibrar esses 5 dedos, que são essas cinco colunas que sustentam a gente. Pronto, vou botar mais uma na minha que eu não tinha, esse daí que era o lazer. É, Doutora, chegou uma pergunta aqui, primeira pergunta da noite, da Ana Rosa. Primeiro, ela diz boa noite, né? Deseja boa noite pra gente. E fala que sempre acompanha nosso programa. A pergunta dela é a seguinte: em qual momento podemos perceber que nosso temperamento está influenciando no nosso trabalho e que precisamos de cuidado? em que momento o nosso temperamento tá- Podemos perceber que nosso temperamento está influenciando no nosso trabalho e que precisamos de Cuida. cuidados. Como a gente viu, o temperamento ele tem uma medida. Você pode ser simpático, muito simpático, ou extremamente simpático, e você pode ter um nível de simpatia a sempre. Em cada característica do temperamento, tem é, uma- níveis, existem níveis, né? Então, você pode ser muito simpático e menos simpático, você pode ser muito consciencioso, menos consciencioso, você pode ser muita abertura à experiência, menos abertura à experiência. Então, quando nós temos autoconhecimento, eu, inclusive, sou especialista em avaliação psicológica, faço esse tipo de teste também. Então, quando você tem é, um mínimo de autoconhecimento, você você está atento a você mesmo. Porque, na verdade, assim, grande parte dos nossos problemas é que a gente faz uma coisa, mas a gente já estava pensando em outra coisa lá na frente. Então, a gente não tem consciência de nós mesmos. Tem até uma técnica que diz assim, que a gente tem que fazer, imaginar que eu, Lindomar, estou aqui, mas existe um Lindomar que observa o Lindomar. Mas esse Lindomar que observa o Lindomar, ele não é para julgar, não é para apontar dedo, não é para culpar o Lindomar. Ele é só para observar. De tal maneira que a gente, de vez em quando a gente está fazendo uma coisa, o Lindomar, o meu alter Lindomar, que está acima de mim, me observa e diz, e vai me dizendo, opa, se concentra naquilo que você está fazendo. No convento a gente aprende muito, eu já vivi no convento, a gente já aprende muito isso. A gente tem até um exercício que a gente faz de manhã cedo, quando a gente acorda, para a gente treinar isso. A gente acorda de manhã e a gente desenrola o filme, tipo assim. Acordei 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vou fazer tal coisa, 7 horas. Eu vou prevendo todo o meu comportamento durante o dia. Aí, quando eu for dormir, eu vou agora enrolar o filme. O que que eu fiz? Eu começo com o dia e termino com o dia, imaginando, e quando eu vou dormir, eu faço o contrário. É o que eu experimentei durante o dia. E eu vou desenrolando o filme. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aí depois eu comparo. O que eu vivi, o que eu imaginei e o que eu vivi. Mas com um detalhe. Lembra do Lindomar que olha para o outro Lindomar? Sem se julgar, sem apontar o dedo, só observar. Você tem que ter um observador que seja terno, que tenha ternura consigo mesmo, que se observe sem se julgar, sem apontar o dedo, sem culpa.
para que você amplie esse autoconhecimento, amplie a sua sensibilidade, de tal maneira que você, quando está tomando uma água, você está tomando água, você não está pensando já no carro que você vai pegar lá na frente. Então, essa capacidade da gente viver mais o momento presente. Então, quando nós temos essa sensibilidade de se perceber, então a gente começa a perceber, lembra dos níveis? A gente começa a perceber que a minha simpatia está indo demais. Eu aqui estou falando com vocês. Aí, de repente, eu percebo assim, tem umas câmeras aqui me filmando. Aí eu começo a me empolgar olhando para lá, tem muita gente me olhando. Aí, de repente, eu começo a me empolgar e aumenta. Tem gente que é assim, tem gente que se Tem. empolga, aí perde o controle. Então, a Uhum. gente tem que ter essa consciência do observador externo que me observa e que vai me dizendo, olha, seja cometido, seja, sabe, perceba que você não está indo além da conta, perceba que você precisa talvez diminuir o ritmo, se perceba mais, né? Às vezes também quando a pessoa começa o nervosismo, né, às vezes a pessoa está aqui falando normalmente, conversando tudinho, mas quando a pessoa percebe que: "Puxa, alguém está me gravando, alguém está me filmando", aí pronto, aí perde o Perde controle o rumo, também, né? né. Perde o rumo Isso. Eu mesmo, da quando vim situação. para cá, eu não gosto de. A Marlu sabe, eu não gosto da entrevista. Eu não aceito, inclusive, acho que ela entrou em contato muitas vezes comigo. Eu não gosto de câmeras, não gosto de Então, para vir aqui, para mim não existe nada disso. Eu não tô pensando, não tem câmera, não tem microfone, para poder eu falar de maneira Sim, natural, como se eu estivesse aqui conversando com vocês, tem outras pessoas escutando, mas para eu estar de uma maneira natural. Então, a gente tem que ter essa consciência da consciência. Tem até um ditado da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, quando chegaram para ela e perguntaram: Madre Teresa, qual a melhor forma de rezar? Ela disse: meu filho, quando eu durmo, eu durmo. Quando eu brinco, eu brinco. Quando eu como galinha, eu como galinha. Como eu rezo, eu rezo. Sabe? Então eu estou vivendo algo e estou entregue completamente naquilo que eu estou vivendo. Então, quando nós estamos mais conscientes disso, a gente se percebe que o nosso comportamento ele pode estar se exagerando um pouco. E a gente também percebe o constrangimento que outra pessoa pode ficar com uma alteração de voz, com um determinado excesso, e a gente se contém em volta e repõe. Nós não somos perfeitos, nós nunca vamos ser. Então nós vamos errar, nós não vamos ser eficazes demais. Tem dias que a gente tem que se contentar com o nosso quase nada, sabe? Eu quero estudar 1 hora, você estudou 5 minutos, fica feliz com o seu quase nada. Amanhã você estuda 30, mas a gente tem que aprender a ter ternura conosco mesmo, né? E ser esse grande observador. Sabe, o pior medo que existe de todos os seres humanos é o medo do olhar do outro. isso é É o medo verdade. do olhar do Da outro. É o acusação. medo, é o julgamento alheio. Uhum. Esse é o pior de todos os medos. Se nós conseguirmos superar esse medo, a gente vai fazer muita coisa na vida. E a gente está vestido, inclusive, porque a gente tem medo do olhar do outro, né? Nós usamos batom, fazemos algo no cabelo por conta do olhar do outro. Se não tivesse o olhar do outro, a gente andaria todo de saco de estopa, né? Então, o olhar do outro, ele impede e ao mesmo tempo ele nos controla. Nós precisamos do olhar social, do olhar do outro para nos conter, então, um pouco de julgamento do outro também ajuda a gente a ser civilizado nesse mundo, né? Quando as pessoas elas perdem completamente também o medo do olhar do outro, elas não têm medo do ridículo. Então, tem muita gente que faz sucesso hoje exatamente porque perderam o medo do ridículo, né? Então, Exatamente. tem o equilíbrio também nisso. Isso. E às vezes, Lindomar, pegando um gancho aí desse olhar do outro, o olhar do outro também ajuda de você a crescer, né. E também, tolhe você até não falar, né. Então, poxa, se tem uma Marluce aqui, observando a Marluce que está aqui, então, a Marluce já vai dizer assim: "Será que tu deve falar mesmo? Ou será que tu deve silenciar? Será que é o momento de tu dizer isso? Ou será que é o momento de tu calar?", né. Então isso também nos ajuda, porque às vezes Você vai fazendo uma leitura do ambiente.
Exatamente. E hoje eu vivenciei isso, né, a pessoa dizendo algo para mim que e depois passou para uma outra pessoa também algo que eu tinha feito, né, e que eu disse assim: "Rapaz, eu vou lá e digo que não? Ou eu vou, botar essa pessoa contra mim e isso vai me prejudicar amanhã?", né. Então eu silenciei, mesmo sabendo, né, que estava errado. Mas eu fui dizer assim: "Olha, a coisa não é assim, é desse jeito". Mas para que ela ficasse numa boa e que fosse facilitar o meu trabalho, prima, deixa ela pensar do jeito que ela, né. Então você falando da Marluz, da pessoa que observa o outro, eu lembrei dessa situação que eu vivenciei hoje. E a gente precisa tomar consciência de que nós estamos num mundo que as pessoas perderam muito das sensibilidades. Então, por mais que você se trabalhe, você seja uma pessoa boa, você seja uma pessoa conscienciosa, mas você vai conviver com pessoas que não são, e você será atingido. E você precisa aprender aquilo que a gente falou no início, de que nem sempre as reações das pessoas são para você. Elas são uma reatividade dos próprios traumas das pessoas. Então a gente tem que olhar e dizer, "Ô, tadinho, né? Deixa É. e seguir adiante." Doutora, tem uma pergunta aqui da Célia Pacheco. Ela fala: sou professora de uma escola onde tudo é sobre regras e não leva em consideração as diversidades das crianças. Como devo agir? Cada um com um temperamento diferente. Acredito que isso seja tanto do pessoal, dos professores, diretores, como também das crianças, que têm seus temperamentos diferentes. E ainda mais hoje, né? Muitas crianças com TDAH, não muitas crianças com TDAH, hoje tem o que não tinha antes, né? Que é o diagnóstico, né? Crianças com TDAH, autismo, como é que ela deve agir nessa situação? Primeiro, assim, um adulto para cuidar de uma criança precisa ter autorregulação. Nem todo adulto tem autorregulação. Sim. A criança é um ser sem autorregulação. A criança ela não tem um eu formado ainda, ela não tem ainda, ela, dependendo da idade, ela pode estar na anomia. O que que é anomia? De 0 a 4 anos, ausência de regras. Então, assim, é um liquidificador sem tampa, né? Então, de 4 aos 7, ela está na heteronomia. Ela obedece porque ela tem medo. Ela tem medo das regras, tem uma câmera filmando, a sala da professora, não vamos entrar. Então, ela já teme as regras. Então, a gente precisa entender que crianças na anomia, elas não vão obedecer regras. Elas vão precisar de um adulto que repita 1.500 vezes para ela tentar por osmose e ela entender que aquilo não se pode fazer. Ela precisa sair da anomia e ir para a heteronomia. A anomia são fases da psicologia moral da criança. Então, ela sai da anomia ela só vai sair da anomia para a heteronomia se tiver um adulto que faça uma boa intervenção. Só para você ter ideia, se você sair hoje na rua e prestar atenção, vai ter gente com o escape da moto fazendo barulho na rua, pessoas de 40 anos, mas ainda na fase da anomia. Ela ainda não obedece regras, né? Você vai ver pessoas no trânsito fazendo barbeiragens, elas estão 40, 50 anos, mas estão na anomia ainda. Por quê? Não tiveram os bons interventores que agiram na hora correta para ela sair da anomia e ir para a heteronomia. Depois da heteronomia, que a gente espera de uma criança de 8 anos até 800 anos, até 90 anos, é que ela chegue na autonomia. Na autonomia, eu não preciso mais de um tutor para que eu obedeça regras. Eu não preciso de um professor, de uma aliança no dedo, até eu não preciso de alguém para dizer para mim o que que é certo, porque a autonomia é a fase em que eu internalizo bem dentro de mim. Então eu faço as coisas corretas porque faz muito bem para mim ser bom. Eu ando numa rua e, sem querer, bato no retrovisor de um carro. Não tem câmera na rua, não tem ninguém olhando. Eu escrevo um bilhete, boto no carro da pessoa e digo, ó, sinto muito, bati no seu carro, você não está aqui presente. Entre em contato para a gente acertar. Autonomia. Na heteronomia, não tem câmera, vou embora. Na anomia, eu quero mesmo, vou embora, não estou nem aí. Então, você numa escola, você vai ter essas 3 fases. O objetivo de uma escola é levar a criança da anomia para chegar à autonomia. Mas se você não for um bom interventor, um bom professor, você pode gerar uma pessoa também para sempre na heteronomia, que é muito ruim.
Sabe? Um funcionário que você diz, olha, não pode entrar em tal sala, a sala está pegando fogo, ele vai ficar lá parado. Meu chefe disse para eu não entrar na sala, mas está pegando fogo. Ele disse que não. É heteronomia. Obedece às regras de uma maneira cega, Exageradas. exagerada. Sim. Você não tem que levar uma criança para a heteronomia. Você tem que levar ela da anomia para a heteronomia, da heteronomia para a autonomia. Esse é o nosso grande objetivo. Eu, você, o Pepe, toda a torcida do Vasco, nós temos que estar na autonomia. Bem, eu faço as coisas e sei que aquilo me faz bem. Então, eu estou na autonomia. Quando isso acontece, eu estou na autonomia. A escola é um ambiente em que os professores devem levar as crianças para a autonomia, mas muitas vezes nós podemos intervir de maneira equivocada. Vamos supor que um menino bata no outra criança. E aí a professora diz: por que você bateu o Joãozinho na Maria? Eu não gosto da Maria. Eu detesto a Maria. Aí a professora diz assim: meu filho, mas a Maria é uma pessoa muito legal. Você não pode bater na Maria. Ela está agindo de maneira totalmente equivocada, professora. Ela não está intervindo corretamente. Porque quando ela diz assim, Joãozinho, você não pode bater na Maria porque ela é legal, ela está dizendo também: olha, as pessoas que são legais a gente não bate, mas as que não são legais a gente mete o sarrafo. Então, como é que ela tem que ajudar essa criança? Ela tem que dizer assim: João, por que você não bateu na Maria? Porque eu não gosto da Maria. João, aprende uma coisa. Gostando ou não gostando, você tem que respeitar a Maria. Nós temos que respeitar as pessoas gostando ou não gostando delas, porque todas as pessoas merecem ser respeitadas. E quando a gente respeita essas pessoas, a gente se sente bem por ser bom. Então, a intervenção correta é levar a autonomia, e a autonomia é a bondade. É saber que eu sou bom diante da sociedade, diante das relações, diante dos outros. Então, o que acontece muitas vezes? Você está numa escola cheia de. A escola que não refletiu ainda isso. A questão da anomia, da heteronomia e da autonomia, ela é para ontem. Ela precisa trabalhar isso com os professores, para que os professores façam uma intervenção correta nas crianças, porque não pode esses ambientes cheios de. Eu trabalho com conventos, eu atendo padres, freiras, seminaristas, já há mais de 20 anos. Nesses ambientes cheios de regras, mas é exatamente ajudando para que as pessoas não obedeçam regras de maneira cega. As regras é para levar a gente para a autonomia, não é para manter a gente na heteronomia. Porque na heteronomia nós vamos adoecer, nós vamos ficar meticulosos demais, escrupulosos demais, incapazes de agir diante de um perigo, diante de uma situação. Jesus mesmo desobedeceu quando estava com fome com os colegas dele. Vamos comer milho aqui, porque eu estou pegando a fome aqui. É sábado, mas a gente está com fome. Não do que comesse todas as hostes também, né? Lá também, porque todo mundo estava com fome, tinha que comer o pão Porque é o bem que tem que prevalecer. prevalecer, né? A autonomia é essa coisa. Eu estou fazendo aquilo que vai ajudar a mim e a toda a coletividade, né? Lindomar, e as pessoas que, por exemplo, assim, que são cumulativas, elas é porque não tiveram não passaram essas fases, ou porque tem pessoas que têm essa, esse temperamento mesmo de ser pessoas assim que gostam de lixo, de gostar de estar ali só acumulando coisas. Aí já é outra coisa. Aí você pode ter uma pessoa com um transtorno, né? Com um transtorno obsessivo, compulsivo, né? Pessoas que precisam lavar as mãos várias vezes durante o dia, pessoas que, pessoas que podem roubar pequenas coisas, uma caneta, né? Um lápis. Tem uma mania de que em um ambiente precisa levar alguma coisa, né? Outras que têm esse transtorno de acumular, né? De acumular coisas, saco velho, latas velhas. Não, essa pessoa, na verdade, assim, ela é coisas novas mesmo, é compra, Hum. entendeu? É compulsiva, comprar demais. Compra ente- compulsivamente. Isso, compra compulsivamente. Você Não. vê, ela Ah, pode ter 10 pratos, mas ela quer ter ah, 100, aí sim. 50. E quanto mais É, pratos tiver, mais a pessoa está comprando, é, continua é. comprando, Ah, entendeu? entendi. Na verdade, a gente vive num tempo assim, né? Que a gente precisa. Há um vazio muito grande. Todos nós estamos muito vazios.
Tem até um ditado que diz assim: Diz-me o tamanho das tuas necessidades e eu direi o tamanho do teu vazio." Então a gente pode querer ocupar esse nosso vazio com coisas, né? Uma vez uma senhora foi traída pelo marido e porque comprar dá prazer, porque assim, gente, ninguém faz nada disso porque é ruim. A gente faz porque dá prazer. Então o que acontece? Quando ela foi traída, é que ela foi pro shopping e comprou 10 mil no cartão, mas não olhou. Só comprava, 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 encheu o carro de compras e foi para casa. E depois me ligou, eu tô com o carro cheio de coisas aqui, eu não olhei. Mas eu só queria comprar, comprar. É como alguém que vai, sabe, vai pro bar, ouvir uma sofrência lá, quando sofre alguma coisa. Então, o prazer é uma válvula de escape, né? Nem sempre prazer é uma coisa boa. O prazer é uma válvula de escape, né? Então, quando você o louco, ele é louco, inclusive, porque ele busca o prazer pelo prazer. Se alguém busca o prazer pelo prazer, ele vai enlouquecer. Porque até o prazer ele precisa ser contido, né? Contido não, ele precisa ser negociado. Contido não, contido já é uma coisa mesmo, ele precisa ser negociado. Eu não posso agora, mês que vem, né? Depois, né? Deixa eu primeiro pagar isso aqui. Tudo na vida é uma negociação. A gente precisa fazer uma negociação. Não pode reprimir demais, porque quando a gente reprime, vem com mais força, né? Então, quando alguém vai comprar alguma coisa, ela está sentindo prazer, ela está querendo aliviar uma dor, e é isso que a gente tem que buscar. Que dor que ela tem? Que vazio é esse, né? Que necessidade é essa, né? Daquilo, né? Em excesso. Todo excesso é uma falta. Então, é um caso que precisa fazer terapia, então precisa ver, né? Por que que esse vazio tá criando essa angústia e essa forma de aliviar essa angústia é que nem trabalhar demais. Tem gente que compra demais, tem gente que trabalha demais. Eu preciso trabalhar demais. Eu preciso ser eficaz demais. Gente, ninguém é eficaz demais. Tem dia que a gente não consegue levantar da cama porque é o jeito. Ninguém é eficaz demais, né? Então, o excesso de trabalho também é um indicativo que eu estou fugindo de mim mesmo. A gente sabe o que faz da gente um ser humano? É a contemplação. É a contemplação. Sabe aquela coisa de você fazer as coisas e parar, e refletir, e meditar. E tá todo mundo assim, frenético. E para ser frenético, as pessoas estão precisando usar bomba, remédio para trabalhar, remédio para amar, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio que é Isso. importante o remédio, eu não estou dizendo que é ruim, mas antes de, Muita gente tomando remédio para an- dormir. antes de chegar ao remédio, eu preciso quatro coisas, agora os quatro. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso dormir bem, porque dormir não é só descansar. Quando eu durmo, eu organizo todos os meus neurotransmissores, todos os meus hormônios. E eu preciso gerenciar meu estresse. Então, se eu faço essas quatro coisas aqui, eu então passo a ter mais tempo para ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu passo a contemplar mais a minha vida. Quando eu não estou contemplando mais, eu estou me animalizando. Porque o animal, quando ele vai comer, ele tem que comer a caça, ele tem que estar de olho no outro que pode roubar a caça dele, ele tem que estar de olho na parceira, tem que estar de olho no filhote, tem que estar de olho no caçador. É tanta coisa que ele não contempla. Então ele tem que comer rápido. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Tudo muito rápido, porque nós não estamos nos animalizando. Então nós só vamos nos humanizar se a gente fazer as coisas com mais o observador. Olha, eu tô Botar um pouquinho o pé no freio. bota o pé no freio, vai mais devagar. Eu vou por aquela rua, eu vou por outra rua agora. Eu, sabe, eu vou parar na praia, eu vou parar eu vou olhar o verde, muita gente mora no interior, eu vou botar uma cadeira, eu vou olhar para o verde. A gente já sabe que 30 minutos olhando o verde organiza a nossa vida mentalmente, batimentos cardíacos,
tudo em nós. Ninguém sabe explicar por quê, mas o verde causa esse impacto na sua vida. Nos Estados Unidos, que não é lá um país muito modelo, mas quando você vai, leva uma criança para um pediatra, o pediatra, hoje já tem uma coisa que déficit de natureza. Assim como tem déficit de atenção, tem hoje déficit de natureza. Então, o pediatra já tem. Onde é que você mora? Qual é o bairro? Tal lugar. Aí ele já tem uma prancheta lá dizendo: olha, perto da sua casa tem esse parque, tem esse mato, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Leve sua criança para lá. Antes de tomar um remédio, leve sua criança para ela ter um banho de natureza, né? Então, assim, a gente, nós estamos esquecendo que muitas coisas são gratuitas. E a gente vai mais fácil, né, No para a remédio. farmácia, né? E esse sono, eu acredito, não sei se também, que o sono que é tomado pelo remédio, eu acho que é diferente daquele sono que você dava É diferente, né? porque é o seguinte, o que faz a gente descansar, nós temos uma glândula no cérebro chamada glândula pineal. A pineal, imagina se você tem um cachorrinho, um Lulu da Pomerânia, aquele que late, qualquer muriçoca ele tá latindo. Bá, 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 bá. Eu tenho um cão na minha casa, da raça Akita. É um cão daquele filme Sempre a Seu Lado. Silêncio, não, praticamente não late. Não late, é tranquilo. Por que eu estou dando exemplo de cachorro? É porque tem gente que a glândula pineal é igual aqueles cachorrinhos que late muito. Qualquer coisa, né? E o objetivo é a nossa glândula pineal ser igual ao meu cachorro. Tranquilo, só quando é necessário ele late. Só quando realmente tiver um perigo ele vai latir. Ele é calmo, tranquilo, observador, né? Então, o que acontece? O que faz a gente descansar é a gente descansar a nossa glândula pineal. E o que faz descansar a glândula pineal é um neurotransmissor chamado melatonina. E a melatonina só é produzida no escuro. Se você estiver num quarto com uma luz assim, você não vai descansar. Você vai dormir, mas você não vai descansar. Por quê? Porque o cérebro não vai produzir melatonina. A melatonina vem de farmácia. R$ 30 você compra comprimidos de melatonina. Mas a melatonina não vai fazer você dormir. Ela vai fazer descansar a glândula pineal. Porque você pode ter uma noite dormindo, mas a glândula pineal está a 1000 por hora. Então, aí você acorda já agitado e tem pesadelo e tudo mais, porque você não está conseguindo fazer o cachorrinho, Lulu da Pomerânia, parar de latir. Você tem que trocar o Lulu da Pomerânia por uma Akita, um que lata pouco, que seja mais calmo, mais tranquilo. O que a maioria dos nossos problemas hoje é porque a glândula pineal é esse cachorro que late. Imagina um cachorro no terraço. Ela late e ela manda o recado para o cérebro. Tem perigo. O cérebro manda o recado para a glândula suprarrenal que fica no rim. Produz cortisol. O cortisol vai jogar necessidades na pessoa dela enfrentar o perigo. Ela vai querer comer massas. Comer. Por isso que muita dieta não funciona. Massas, açúcar e tudo mais, para poder dar energia para ela enfrentar o perigo. Então, nem sempre o perigo ele é real. O perigo ele é imaginário. Esse é que é o grande problema dos nossos antepassados. Antes o perigo era uma onça que ele tinha que enfrentar, era um bicho que ele tinha que matar para comer. Hoje não. É o boleto. É o filho que está com febre. É o pneu do carro que fura. É o IPVA. É o Hum, IPTU. Sabe? É o vizinho que está deixando a água dele entrar no meu carro, sabe? É o som alto do vizinho. É a fumaça que o outro está botando. é E às verdade. vezes é uma preocupação da infância. O que será que meu pai quis dizer para mim quando eu tinha 5 anos de idade? Que será que será que a pessoa quis dizer para mim? Aí você começa a viajar. E para a glândula pineal, não importa se o problema é real ou imaginário. É aí que é o problema. Ela começa a latir. Au, 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 au. O cérebro diz perigo. Suprarrenal produz cortisol. Cortisol joga no sangue. Açúcar, doce, massa. E você começa a engordar e fica agitado e não vai dormir, porque tem cortisol demais. Faltam 5 minutos para finalizar. Eu queria só mandar aqui, antes de tu dar essa outra mensagem, eu queria mandar um abraço aqui às nossas parceiras, porque nós trabalhamos muito, doutor, aí com nossos parceiros, né? Então, eu queria mandar um abraço aqui às nossas parceiras, a Rosineide de Caxias, doutora Rosineide. Queria mandar um abraço também especial aí à doutora Silvana Aguiar também, que é de Viana. Queria mandar um abraço especial também aqui ao Flávio Azevedo, que é de Santa Inês.
Flávio, estamos juntos. E também a doutora Bruna Carvalho de Bacabal. E a você, meu colega, que desejar também fazer parceria, nós estamos abertos aí a regularizar imóveis, a fazer inventário. Vamos fazer parceria juntos, igual esses nossos colegas aqui, e crescer juntos, né? Não, doutor? Todo mundo juntos aí, a gente vai unindo, um segurando na mão do outro. Meu muito obrigada a cada um dos meus parceiros aqui. Eu não sei se vai dar tempo para responder, são duas perguntas. E Manda a primeira lá. primeira é a do Edinho Souza, da Quinta do Calhau. Ele fala boa noite, deseja boa noite pra gente, né? Boa noite, Edinho. Como reagir de forma positiva com pessoas contenciosas? Edinho é meu cliente. Seja muito bem-vindo aí, Edinho. Como reagir de maneira Positiva com pessoas contenciosas. Pois é, nós não devemos reagir, na verdade, não devemos reagir. Existe uma técnica, porque nosso tempo ele é muito curto, mas existe uma técnica não verbal de como você lidar com pessoas que querem jogar a energia delas a seu desfavor, né? Acho que o silêncio. Existe o silêncio, mas existe também uma técnica baseada até numa arte marcial chamada Aikido. É uma técnica não verbal. No Aikido, você nunca ataca, você nunca atinge a energia do outro, você deixa a energia do outro passar, utilizando de uma técnica em que o outro mesmo se perceba que ele está no caminho errado, que não sou eu o alvo é outra coisa, né? Então, deixa eu ver se eu lembro, tipo, uma pessoa chega e diz assim, eu percebo que você está no trabalho chamando muita atenção do chefe e tal, né? E, e querendo atingir você. E aí você usa uma expressão que faça ele se perceber. Diz, olha, parece que você está me dizendo que, é, que há um incômodo, né, na forma como você está me enxergando e, e que você gostaria que eu talvez tivesse um comportamento diferente do que você está, né, tá tentando Me passar. me passar, né? Sabe, tornar consciente. Você vai tornando consciente porque às vezes as pessoas elas não estão conscientes daquilo que elas falam. Elas reagem simplesmente. Então, quando a gente joga um flash assim, elas começam a perceber que, nossa, como eu estou sendo infantil, como eu estou sendo, né? E essa pessoa talvez eu não vou conseguir atingi-la, porque ela está atenta, sabe? Então a gente existem muitas técnicas, mas o tempo aqui é muito E curto. eu Então acho o que certo também é não reagir. e eu acho que também até o falar também, a pessoa vem de lá assim, comentário, sei lá, eu não sei se essa é a técnica também, mas eu utilizo muito. Quando a pessoa vem, sei lá, querer colocar a pessoa contra, é mesmo? Desculpa, não era isso que eu não pensava dessa forma, mas tudo bem. Desconversa, né? Não Isso. é que você não vai, Não bato assim de frente com essa pessoa e deixo ela não é que passar. você vai se omitir, mas você vai fazer um comentário que tire a atenção daquela fala para outro caminho, Isso. mas não bater de frente. Uhum. Bater de frente não funciona nem nas artes marciais. Você tem que usar sempre um desvio. Você tem que desviar sempre. Então, doutora, Terminamos? tem uma pergunta ainda, mas a gente só tem um minutinho ali. Mas diga lá, esse minutinho eu já comecei um pouquinho aí atrasada, pode Então, dizer outra pergunta que eu respondo. Não eu posso deixar meus ouvintes sem resposta. Então, a pergunta é diretamente para a senhora, Edilene Soares. Doutora, meu pai Olha faleceu aí. e temos que vender a casa e já temos um comprador. Podemos vender e depois fazer o inventário? Não, Edilene. É rapidinho, mas você não pode vender e depois fazer o inventário. Na verdade, você até pode negociar com a pessoa. Vender é passar a propriedade que era do falecido por nome da pessoa. Isso você não pode. Mas você pode negociar com essa pessoa que está interessada em comprar. Você pode estar fazendo uma cessão de direitos, né? Essa pessoa, inclusive, já pode, inclusive, dar um sinal para você, já pode fazer ali o contrato de compra e venda, que seria exatamente essa cessão de direitos, né? E você, quando for fazer o inventário, essa pessoa já está com os direitos desse bem, né? E já passa automaticamente para o nome dessa pessoa. Faz
a escritura, né, de inventário, quando for na hora do. E já menciona que essa pessoa tem a cessão de direitos. E na hora de fazer o registrar esse imóvel, você vai registrar já no nome de quem tem a cessão de direitos, tá certo? Você não pode fazer a venda diretamente, mas você pode fazer uma cessão de direitos hereditários, tá certo? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco, cada um de vocês que mandaram a sua mensagem, ao meu convidado especial, mesmo sabendo que ele não gosta muito de estar aqui, né, sendo de frente aí com câmeras, com essas coisas, mas de vez em quando eu estou puxando ali, ele me diz o não, eu vou de novo, entendeu? Mas quero lhe agradecer de coração por Obrigado. mais essa vez. Né? E quero agradecer também ao Ícaro, ao Matheus e a você que estava conosco. Meu muito obrigada, um beijo no coração e até a próxima segunda-feira. E também mando aí os desejos que vocês tiverem também, as perguntas, se tiverem querendo saber também um outro tipo de direito que vocês quiserem que eu traga aqui para vocês, né? A gente vai estar. Esse 2025 a gente vai estar mais próximo e em 2025 nós vamos estar também com novidades, né, Ícaro? Estou dando só um spoiler aqui para eles, Exatamente. mas 2025 nós vamos ter novidade aí no programa. Um beijo no coração e até a próxima segunda-feira.